Gente mais bonita, povo de Deus mais querido deste planeta. Porque agora a gente não tá modesta, porque todo mundo tá assistindo nosso podcast. Sabe por que eu tô te falando isso? Porque esse ser que tá aqui do nosso lado era nosso telespec. E tem uma história muito bacana para contar para todo mundo. Lembrando vocês que o podcast do Colégio Nossa Senhora das Dores conta com o apoio da Escola em Pastoral, Movimento Juvenil Anastasiano, em breve da Pastoral Mirim, e vai ao ar com a graça e glória do Senhor pelo menos uma vez por mês. Estamos na 2ª temporada e tem muita coisa boa por vir ainda. O que eu vou pedir? Curte, assina, inscreve, compartilha. Dá uma olhada aqui na legenda que eu vou ver se a produção ali, ó, vai colocar o nosso link para você acessar todos os outros episódios que, se por acaso, você perdeu. Eu acho que não perdeu não, né? Mas eu é não bom perderia. ver de novo. Sabe aquela história do... Será que eu posso falar? Vale a pena ver de novo? Então, é o caso dos nossos episódios do podcast. Chega de conversa. Rafinha, tudo bem com você? Tudo ótimo, Bom. graças a Deus. Preparada para mais um encontro de muita conversa, risada e choro? Preparadíssima. Vai chorar, Arthur? Vai nada, vai nada. Mas a tia Lígia vai. Vai. Você não conhece a peça ainda. Ai, ai, vamos lá. Fiz até um textinho para o negócio ficar mais organizado, tá? Hoje nós vamos falar sobre um tema que toca profundamente o coração das pessoas. Como reconhecer e aceitar o chamado de Deus nas nossas vidas. Como reconhecer e aceitar o chamado de Deus em nossas vidas. E para tornar esse encontro ainda mais legal, mais especial, estamos aqui hoje com o Arthur Emanuel, que eu vou chamar de Arthur, de Tutu, que no meio da conversa eu vou inventar um outro apelido, outro nome para ele, mas pode me corrigir, tá bom, Arthur? Tranquilo, fique em paz. Que está iniciando uma nova etapa, né, na sua vida, rumo ao seminário. É isso? É isso. A Lídia já me apresentou, meu nome é Arthur Emanuel, eu sou ex-estudante do Colégio Nossa Senhora das Dores, estou iniciando o processo vocacional na Arquidiocese de Uberaba e sou consagrado à comunidade Adoradores do Eterno e sou consagrado também a São José. Estou iniciando essa etapa, fui convidado aqui para falar sobre vocação, que é um tema onde muitos jovens ainda se perdem. E eu vim aqui tentar esclarecer um pouco sobre esse assunto. Legal, gostei. Arthur, quantos anos você está? Eu estou com 20 anos. 20 anos. Antes de você falar desse chamado, né, de revelar, de dar seu testemunho de fé, de como que foi fazer essa escolha para a vida religiosa, a gente quer conhecer um pouquinho mais do Arthur jovem, né? Conta um pouco da sua história, da sua trajetória. No meio do caminho, se quiser falar quando é que você se despertou para isso. A pergunta que não quer calar. Todo mundo fala, precisamos ouvir a voz de Deus. Vocação é um chamado. Isso. Como é que a gente ouve a voz de Deus, Arthur? Bom, para começar um pouco, eu posso falar com propriedade que eu quase queimei uma igreja. Isso não é de forma literal, isso é de forma incisiva. O Arthur Emanuel, ele sempre foi um menino muito inquieto. Eu sempre tive a dificuldade de ficar muito tempo parado no mesmo lugar, então a questão de ir na igreja sempre foi uma dificuldade para mim, porque eu não conseguia me manter acordado. Eu também sempre gostei de muitos esportes, sempre gostei de variar. Aqui no CNSD eu despertei ainda mais a vontade dos esportes. E eu posso falar com propriedade que não foi uma caminhada fácil, muito pelo contrário, foi uma caminhada de transformação mesmo. A gente não testemunha muito hoje em dia os jovens que vivem essa caminhada sobre o processo, e o processo é doloroso de fato. Eu passei por muitos processos, muitas perdas, para ir de forma gradual deixando Deus no primeiro lugar. Eu posso falar hoje com propriedade que é uma nova pessoa, de fato, mas que é o mesmo Arthur, só que com uma visão diferente. Antigamente, eu era muito sorridente, e ainda sou, mas hoje eu tento fazer um pouco diferente. Em vez de sorrir, eu tento transformar o ambiente da forma que ele está para um ambiente melhor. Eu não me lembro de quem é essa frase, mas a frase "eu não permito com que as pessoas saiam da minha presença sem antes serem transformadas", hoje em dia tem sido meu lema mesmo. E o Arthur, igual eu disse, já transitou entre o caos e o céu.
Então, eu venho de uma família muito católica, e quando eu digo isso é com um padre, que é meu tio. Então, eu sempre tive essa questão sobre a vocação muito incrustada na minha família. Mas eu sempre ignorei para me adequar aos tempos. Durante um tempo aqui no CNSD, eu sempre tive uma caminhada com várias pessoas, sempre transitei entre o grupo dos mais sabidos, o grupo dos mais descolados, os meninos que ficavam mais quietos, eu tentava enturmar com todo mundo. E isso foi importante para saber que tem muitas pessoas que realmente, de fato, ainda são muito machucadas hoje no dia atual pela solidão e tudo. E eu acho que sobre a questão de vocação, e eu posso falar isso porque você também já deve ter passado por isso, é sobre realmente fazer a diferença sobre o que você foi chamada a fazer. Eu tenho certeza que como professor e pedagoga, você deve ter, e psicóloga, e você deve ter ouvido várias vezes, você transformou a minha vida durante a caminhada aqui no CNSD. E isso é muito lindo. Por quê? Porque quando você se acerta à vocação, você acerta no que tem de mais precioso dentro de você. E você consegue extrair o máximo para fora. E eu entendo que hoje eu não tenho vocação para ser médico, não da forma com que alguns vão ser, que é cuidando de pacientes com cirurgias. Eu não tenho vocação para ser um grande atleta, mas eu tenho a certeza e clara concepção na minha vida que hoje eu posso ser uma pessoa que transforma o sofrimento das pessoas de forma a qual eu seja um médico de almas pelo sacerdócio. Isso foi o que foi incrustando na minha jornada de vocacional. Eu acredito também que nessas fases nós temos que nos adequar mesmo com as nossas idades. É muito comum hoje, principalmente entre os jovens, sobre essa questão de vocação, a má interpretação sobre o que é uma vocação. Igual eu disse agora, talvez não seja a sua vocação religiosa, mas o acerto do que você quer para o seu futuro, e principalmente para o que você quer no seu presente, faz com que você faça a diferença no dia de hoje. A gente interpreta muito mal sobre um futuro. Não é sobre com quanto tempo eu posso me transformar, é o que eu posso transformar no dia de hoje para mudar no dia de amanhã. Porque o amanhã é muito incerto, então a gente não pode caminhar com a certeza do amanhã. Então, o Arthur foi passando por transformações. E eu acredito que não foi um santo, não é um santo ainda. Estou tentando melhorar a cada dia, mas o Arthur encapetado morreu e deu espaço para um menino maduro que hoje quer, de fato, mostrar esse pensamento para os meninos e as meninas de que acertar a sua vocação é acertar o que você tem de melhor para transformar o mundo melhor. Ele falou que não ia fazer ninguém chorar, não. Os olhos encheram d'água. Eu vou contar para vocês. De todo mundo que já veio aqui, ele não foi meu aluno. Porque eu ainda dava aula até o 6º e ele já estava um pouquinho mais para frente. A hora que ele saiu daqui é que eu cheguei no ano que ele estaria estudando. Que tristeza, Arthur. Perdeu. Imagina ele na sala de ensino religioso. Perdi. Não, eu era muito... Eu ia te dar muito trabalho. Não, mas a minha função aqui, né, a minha quase missão, né, Rafa, é amar aqueles que mais me dão trabalho. Amém. É desse que eu gosto. Não que eu não gosto de vocês, meus anjinhos queridos, amados, colação. Um anjinho aqui, ó. Filhinha de mamãe. Eu vou trazer alguns dados que eu pesquisei pela CNBB. E você também já tocou num assunto nessa sua fala de abertura, que a gente trataria lá no final da questão da vocação não ser só religiosa, né? Sim, gente, estamos em maio. Sim, estamos falando sobre vocação. Sabemos que o mês da vocação é agosto, mas não é possível ficar sem falar, sem vocação, sem missão, sem propósito de vida, todos os dias da nossa vida. Principalmente quando a gente fala do jovem. Entenderam? Porque o assunto está agora. E é importante porque o mês de maio é dedicado a Maria, que é a mãe das vocações. Então, eu acho interessante sempre tocar nesse assunto no mês de maio, que é propício para isso. Dá autógrafo. Não. Que isso, não precisa. Tô adorando. Ó, anotei os dados que eu peguei lá na CNBB, né? Hoje, há sinais de maior engajamento juvenil na fé e nas vocações. A gente vê claramente um aumento aí dos movimentos jovens dentro
das paróquias e das comunidades religiosas. A CNBB lançou recentemente uma pesquisa nacional para ouvir jovens de 12 a 29 anos sobre evangelização e vivência da fé, mostrando a importância da escuta da juventude. Além disso, dados recentes apontam que cerca de 51,5% dos brasileiros entre 15 e 29 anos se identificam como católicos. E há um movimento de reaproximação dos jovens com a vida espiritual, impulsionado por grupos, retiros, redes sociais e busca por sentido. Então, nessa última pesquisa, a CNBB conseguiu um levantamento que 51,5% das pessoas entre 15 e 29 anos se reconhecem como católicos. E traz como uma grande responsável por isso, esses grandes encontros, esses retiros, próprio Estrada, que eu acredito que vocês já tenham feito e trabalhado, né? E aí, eu queria que você desse a sua opinião, né? O seu posicionamento com relação a esses dados e a sua vivência, de o que tem levado, o que tem feito esse jovem buscar mais Deus, justamente no meio de uma conversa que a gente ouve muito dos adultos chatos, de que o jovem não quer saber de nada. E na nossa vivência aqui, no olhar que eu tenho, é exatamente o oposto disso. Então, eu queria saber, na sua opinião, o que está fazendo esse jovem buscar? Eu quero ouvir o Arthur e quero ouvir você também, Rafa. Eu queria já empurrar também a pergunta, uma dúvida que surgiu agora, na resposta. Tá. Se você fazer parte da comunidade dos adoradores fez efeito em você decidir a sua vocação. Sim, sim. Primeiro, respondendo a pergunta da Lídia, eu acredito que o que tem feito os jovens procurarem o catolicismo é a insatisfação. Nós vemos uma realidade onde hoje existem muitos estímulos, festas e coisas para nós nos apoiarmos em alcançar uma dopamina que é muitas vezes tida como o limite do que é feliz. E nós temos percebido uma geração que não se atrai mais tanto por isso. Eles querem a saciedade, não o prazer. Então, eu acredito que esses dados mostram com clareza que os jovens que vêm nas gerações futuras não estão perdidos de fato. Até porque eu venho de uma geração onde muitas das vezes nós erramos em perceber que nós não estamos perdidos, nós só estamos sem direção. Muitas das vezes, em jovens de 12, 15 anos, nós vemos uma clara falta de direcionamento na vida espiritual. Eu digo isso porque esses dias eu tive andando pelo Santuário da Medalha Milagrosa, onde eu sirvo, e eu vi um menino chamado Arthur Bernardes, que claramente tem a vocação para ser sacerdote. E ele me perguntava coisas tão comuns que hoje ficaram esquecidas, que é, como que é a vida no seminário? O que você vai fazer depois? O que vem depois? Então, é uma geração que busca um direcionamento, busca um pastor. Esse é o motivo do crescimento. E eu venho para ser um padre jovem, não por causa das inúmeras vezes que falaram que nós não tínhamos futuro, que nós estávamos perdidos. Eu venho justamente para mostrar, porque muitas das vezes, quando é um pai ou é uma mãe te falando que você precisa buscar a igreja, você não se interessa, porque geralmente as suas companhias jovens não estão buscando a igreja. E como jovem, eu digo, é difícil mesmo. Mas também como jovem, eu digo que é mais fácil quando tem alguém para te dizer que vale a pena. O que falta nos jovens é a clara verdade de que vale a pena. Eu vejo, por um exemplo, a Ana Clara, que não pôde estar aqui. Ela tem, pelo menos, mais tempo de caminhada do que eu me lembre. Se eu não me engano, 4 anos. E é uma menina tão nova e que está buscando essa saciedade no espírito, o que é muito importante. Ela tem 14 anos, é uma menina extremamente dedicada nos seus ministérios e pastorais, que simplesmente se entregou. Por quê? Porque viu a clara catequese nos seus olhos. Lá na comunidade da São Geraldo Magela, os seus amigos indo para a missa e servindo ao altar. Falta catequese visível nos jovens.
falta direcionamento. E quanto mais nós conseguimos dar visibilidade a essa catequese, mais nós conseguimos empurrar os jovens à igreja. Sobre a questão dos adoradores, eu acredito muito que tenha me impulsionado. Eu vivo numa vida de missionário com a comunidade e nós vamos a muitas missões. Tanto que no ano passado, em setembro, nós fomos para, eu acho que é Araguari, se eu não me engano. Uma terra muito boa e a gente teve uma missão no grupo Nossa Senhora de Fátima, que foi onde eu despertei a verdadeira vocação. Porque eu vi que muitas vezes nós temos ignorado o fato do clero ter envelhecido e nós precisamos de pessoas que se entreguem de verdade para isso. Sim. E essa vida de pregar o evangelho vai tendo mais sentido para você quando você se entrega. Então, de fato, quando você se entrega ao evangelho, quando você se entrega às escrituras, os preceitos, as tradições, você vai ficando ainda mais com vontade de saciar o seu coração. Então, convivendo com os meninos da comunidade, eu tive a oportunidade de estar em muitos lugares e ver a necessidade de que é ter uma voz jovem, servindo ao altar e sendo um ministro ordenado, no caso um sacerdote, que possa dar a visibilidade para o jovem crescer na vida pastoral. E vida pastoral e juvenil. Sim. O que me fez, quando você falou essa questão dos jovens buscar, uma coisa que os jovens gostam muito são as redes sociais, né? E eu estava pensando nisso esses dias, porque eu sirvo na PASCOM, que é a Pastoral da Comunicação, e é um exemplo meu mesmo. Tantas vezes que eu vi vídeos de jovens e retiros e falei, nossa, eu quero participar. Então, eu acho que as redes sociais ajudam muito nisso também. Igual... recentemente eu vi uns vídeos de jovens num retiro e nenhum amigo meu ia fazer, só que eu falei, não, vou mesmo assim, porque parece ser tão legal a experiência que as pessoas têm lá que dá vontade de ir. E também eu acho que os jovens hoje em dia têm perdido um pouco o medo de fazer determinadas coisas, porque antigamente eles falavam, só vou ser um amigo meu for, só vou ser um conhecido meu for. E hoje em dia eu acho tão bonito quando eu estou em um retiro, eu encontro e eu vejo que tem um jovem que está ali por conta própria, não está ali por conta de um amigo ou por conta de alguém, porque ele quer buscar algo novo, ele quer buscar essa saciedade que o Arthur falou. E essa geração tecnológica que vem em diante, é muito importante que as pessoas entendam que tem espaço na igreja o suficiente para crescer. Alguns pais têm insistido, você é tão bom com a tecnologia, você tem que fazer uma faculdade, mas também é importante na igreja. Nós precisamos de pessoas técnicos de sons, nós precisamos de pessoas boas em gravações, nós precisamos de pessoas que editem, porque nós não podemos cair no pensamento triste que algumas pessoas caem, que é, não, eu estou fazendo o que eu posso, mas nós conseguimos ir além. Nós conseguimos trazer esses jovens para o nosso lado e trabalhar com isso. Esse podcast vai arrastar muitos meninos porque a comunicação atual, na metalinguagem do podcast, tem atraído muitos jovens. Então, adequar o novo com o que deve ser dito é muito importante. Então, que as pessoas entendam que ainda tem espaço para crescer. Igual a Rafa falou, a PASCOM ainda precisa de gente que sabe tirar foto. Não é meu caso, mas a pessoa que saiba tirar uma foto, saiba tirar uma foto, saiba editar um vídeo, porque é importante comunicar algumas coisas que ficaram, de fato, desconhecidas por falta de comunicadores. Eu tenho acompanhado, sigo, alguns perfis de paróquias, tanto da parte jovem quanto da geral. E eu tenho visto como isso tem se profissionalizado. Sim. Sim. Nada impede, gente, que você tenha mais de uma vocação. O saciar o espírito, na minha concepção, é uma necessidade humana. Ela faz parte das nossas dimensões. Eu alimento meu corpo, mas eu também preciso alimentar a minha alma. E se ao fazer isso, eu posso usar de técnicas, de metodologias, de coisas que eu me aperfeiçoei para fazer no meu mundo civil, e puder trazer isso para dentro da minha igreja, da minha religião, do meu templo, por que não? E por que não aproveitar esse jovem nesse momento? Eu achei lindo o que você falou, lá no início da sua fala, da segunda parte, quando você disse assim, o jovem não está perdido, ele está sem direção. Ele precisa de um pastor. E aí,
meu giroflex aqui acendeu, tocou o sininho do coração, porque eu vou fazer um comentário aqui que pode gerar um monte de desgaste aí do outro lado da tela, mas que nós não podemos deixar de falar. A gente estuda, né, que nosso primeiro lar, o nosso primeiro norte, né, os nossos primeiros orientadores são a nossa família. Quando eu escuto jovens dizerem para mim que não está perdido, está sem direção, o ponto de exclamação vem por essa questão. Será que não é a família, de uma forma geral, que está precisando se redirecionar? É muito sofrido pensar sobre isso, né? Porque às vezes a gente tem algumas situações muito confortáveis, às vezes a gente acha que essa permissividade de algumas famílias é uma liberdade que não é assistida, e na hora de puxar a rede, ela já rasgou lá no meio e não vem peixe nenhum nela. Como é que vocês enxergam isso? Eu sei que hoje você está aqui para entrevistar, mas eu olho para o seu rostinho, vejo seu olhinho brilhando, eu quero te ouvir também. Porque os jovens estão retornando para as paróquias, os jovens estão buscando religiões, independente da católica. E eu vejo que o movimento está sendo inverso. O jovem está sendo a direção para a sua família. Ele está trazendo seu pai, sua mãe, sua avó de volta para essa sociedade do espírito. É muita loucura da minha cabeça enxergar dessa forma. Vocês veem que esse movimento existe? Eu estou vendo isso, sim. Você está vendo de forma corretíssima. Uma vez eu brinquei com o pessoal do santuário, e eu vou fingir que não é comigo, viu? Que eu falei que tem muitos pais que estão investindo no dia do batizado mais na roupa do que na resposta que o padre pede para quando proclamam os votos de renovação de fé. É importante que as pessoas entendam, quando o seu filho entra na catequese, ele não começa a catequese, ele continua o processo que ele recebe dentro de casa. Arrepiei tudo agora. Então, não é possível, em 4 anos, educar um filho de 8 ou 7 o que você não recebeu em casa. E por isso, jovens têm se tornado a direção para alguns pais, que se perdem na hora de ensinar, e os jovens com tanta informação no telefone começam a ser professores de fé, começam a ser catequistas. Como é lindo ver esses jovens de 12 a 18 anos, ou 29, como a CNBB citou, que têm buscado mais conhecimento. Se eu não me engano, esse é o ano de catequese no Santuário da Medalha Milagrosa que mais vai receber catequizandos. O que significa um crescimento muito grande, independente da família querer ou não que o jovem receba o sacramento. E é importante também pegar pelo ponto da raiz, porque talvez esse pai não foi ensinado. Talvez os sacerdotes não consigam ensinar tudo numa só homilia, e o jovem não tem, e os pais não tiveram a continuidade de ser ensinados desde o começo sobre os preceitos que devem ser cumpridos. E hoje, com tanta informação, o jovem toma lugar como catequizando. Então, não, você não tem visto errado, e essa forma de pensar é muito positiva, porque significa que uma juventude que passou de eu estou sem direção, tem passado para eu sei o caminho, eu quero os meus pais comigo no caminho. Então, quantas vezes eu não vejo nesses movimentos que eu e a Rafa participamos, o Estrada, o Emaús, o EJC, jovens que fazem o encontro, se enchem tanto do Espírito Santo, querem levar isso para casa. Isso é impecável, isso é inexplicável, porque significa que o jarro está tão cheio que ele consegue derramar e encher eles um pouquinho. E depois eles vão buscar juntos. Sim. E esses olhinhos? Eu achei até interessante que ele falou, porque ano passado eu fiz um encontro, que aí era um encontro que no final, eu não vou falar o nome do encontro, então tá tudo bem, que os encontristas recebiam cartas dos familiares. E aí um menino virou pra mim e falou assim, eu recebi uma carta do meu pai. Eu falei, nossa, que legal também. Ele falou, eu nunca vi quem é meu pai. Eu não sei quem é meu pai. Então, para você ver o tanto que esses encontros também unem famílias, né? E até mesmo
jovens igual eu, venho de uma família muito católica também, e os meus pais são catequistas. E aí, até nesses casos, eu acho que os jovens também conseguem melhorar essa questão da fé dentro de casa, porque eu sempre fui de perguntar tudo para meus pais, por eles serem catequistas. Aí eu virei para minha mãe e falei assim, você sabia que tal sexta-feira a gente pode comer carne porque é uma festa? Aí ela falou, não, eu não sabia. Então, assim, até nós que temos em famílias assim, tem como trazer mais, né, da igreja para dentro de casa, mais um pouquinho da fé. Porque a fé não é algo que você coloca num potinho, é algo que está sempre aumentando. Eu tinha 1000 perguntas na cabeça. Você viu como é que as coisas acontecem, Tranquilo. né? Mas é assim, eu me emociono muito, porque eu escolhi trabalhar com crianças e jovens. E sempre me falaram que a idade de vocês era a mais difícil. E para mim sempre foi a mais fácil. Por me sentir também acolhida dentro desse grupo. Transgressor, como você disse, realmente encapetado, aquele que dá o trabalho. Porque vocês gritam mostrando o que vocês querem. De diferentes formas. Através do comportamento, através do isolamento, através do uso excessivo de uma tela. Né? E quando vocês encontram direção para isso e conseguem contagiar as pessoas, que é diferente de contaminar, isso provoca uma emoção enorme quem trabalha junto e perto de vocês. Porque a gente descobre e tem a confirmação de que a humanidade tem salvação. Independente do caminho que está sendo escolhido. Gente, eu não estou aqui falando, vamos nos converter ao catolicismo. Eu não estou fazendo isso, eu falo isso desde o primeiro episódio. Mas nós, aqui hoje, temos raízes católicas, temos formação religiosas católicas. Então, nós falamos das nossas experiências. Nós damos o nosso testemunho. Mas se a gente conseguir enxergar que em cada criança, que em cada jovem, existe sim aquela ponta de esperança que Papa Francisco falou lá no Jubileu dos Peregrinos da Esperança, a humanidade muda. Porque a gente passa a dar crédito e voz para vocês. O que falta, muitas vezes, é um espaço de fala. De falar o que sente, de poder trocar, de aceitar que são vulneráveis, que sentem medo, que têm sonhos, que vão correr atrás. E que um dos caminhos para chegar a isso é através da sua religiosidade. Isso. E que não é vergonha para ninguém, viu, jovens? Não tenham vergonha de professar a sua fé, independente do que seja. Porque ela faz parte da nossa vida. Claro. Você será um excelente padre jovem. Amém. Já nos emocionou bastante aqui. Eu quero ir na sua missa. Ai, eu também. Eu quero ir na sua missa. Eu também. Só tocando um pouco no assunto, eu gostaria também de falar isso para os jovens, porque é uma coisa que eu tenho ouvido muito desde que eu declarei essa vontade de entrar no seminário. Não tenha medo de tomar a decisão certa para a sua vida, em vez de tomar a decisão certa para o seu presente. Porque eu tenho percebido muitas vezes um movimento estranho nessa questão das vocações, onde nós não temos discernido claramente o que é ser uma pessoa virtuosa. Porque muitas das vezes, jovem, e eu falo isso com propriedade, permita-me o palavreado, muitas das vezes você vai perceber que se um dia você se despertar nessa vontade de padre, você vai ouvir comentários, igual eu ouço, igual alguns padres ouviram, sobre a questão da sexualidade, sobre a questão do autocontrole. Não tenha vergonha de responder eles a nível. Certo dia, eu lembro que eu estava passeando pelo Santuário da Medalha Milagrosa e um menino me confrontou dizendo: "Uai, mas então você é gay, por isso você quer ser padre?" Meu Deus, as pessoas estão chegando a esse ponto. E eu acho que falta um pouco de conhecimento e maturidade, porque isso me fez questionar mais tarde nas minhas orações o que de fato é ser um homem. Porque o homem de verdade deveria ser aquele que controla suas próprias vontades, o que é um sacerdote, que não se rende só pelo pecado da carne. Mas nós temos feito esse movimento de voltar atrás e achar que os homens de verdade, os homens viris, os homens que mostram essa testosterona, são aqueles que, na verdade, não conseguem se controlar. Então, o que falta para nós é entender
o significado de ser uma pessoa virtuosa. O sacerdote é tão homem quanto qualquer outro. Tão homem quanto qualquer outro. Sente desejo de qualquer um. Mas ele escolheu se controlar. Ele escolheu se saciar com algo que sacia não só a carne, mas também o espírito. Então, esse movimento precisa ser tomado à frente, que o sacerdócio não é sobre uma questão homossexual ou sobre uma questão de afeminilidade. Muito pelo contrário, os padres são os homens que são mais virtuosos possíveis na nossa geração. Então não tenha vergonha, jovem. Se um dia você ouvir esse comentário, eu já dei umas farpadas em alguns aí que passaram por mim. E isso cabe para mostrar a fé. Outra vez também, igual o padre Edson pediu para comentar, que nós precisamos dessa catequese visível. Certo dia eu estava servindo no santuário e eu estava de batina e o menino me perguntou o significado daquela batina. E mais uma vez eu percebi que muitas pessoas não entendem alguns símbolos simples que ficaram um pouco esquecidos na nossa fé. A batina é uma veste talar preta, que significa a morte, o luto. Naquele momento, o sacerdote, coroinha, acólito ou o membro do clero, o ministro ordenado, que usa a batina, se diz como morte. Significa que ele morreu daquele mundo, ele morreu daquilo. Ele se renunciou, é um símbolo de renúncia. Na frente, os 33 botões significa a idade com que Cristo morreu. E os 5 botões nas mangas significa o número de chagas, a coroa, o lado transpassado e as mãos e os pés perfurados. Então falta para nós essa catequese visível, sabe? Padres andando com a batina e o povo perguntando. Porque tem muita gente que se envergonha de perguntar coisas pro padre que ele está ali justamente para ensinar. Eu gosto muito porque o padre Manuel, que é meu diretor espiritual, ele de vez em quando ele me pega para riar. Ele pega e fala assim, mas você sabe por que estão fazendo? Mas você sabe por que está acontecendo isso? Porque teve um dia, quando eu cheguei no santuário, que eu nunca tive a curiosidade, eu sempre tive a curiosidade de saber, mas nunca quis pesquisar. Porque tem muitas vezes também que nós católicos achamos que nós sabemos de tudo, o católico radical sabe de tudo, mas ele não sabe. Eu tive a coragem de perguntar, padre, por que no ofertório você pega a hóstia magma e levanta? O que você fala? E ele me explicou. E ele ainda deu um sorriso e falou assim, mas tá tudo bem você não saber. Tem muita gente que não sabe. E tem muita gente que, às vezes, acha que nós sabemos mais do que outros por tempo de caminhada ou tempo de ministério, mas muito pelo contrário, estamos buscando a mesma informação que você, a mesma informação que a Rafa, a mesma informação que a Lídia. Então, nós precisamos, num movimento de desvergonhar algumas coisas que viraram vergonha. Porque hoje, servir na missa, tirar uma foto de um sacrário, tirar uma foto de você na igreja, tem virado uma coisa meio close friends, uma coisa meio segredinho. Enquanto algumas coisas que não eram para serem tornadas têm virado comuns. O que preocupa, porque nós temos deixado o sagrado vandalizado, escondido, oculto, mesmo não sendo perseguidos de fato como os católicos do antigo tempo eram pelos romanos. Hoje que nós temos um pouco mais de liberdade, nós ainda nos mantivemos no casulo. O que isso tem nos tornado? Então, que nós estornemos mais esta fé, que nós temos mais coragem de nos vestir com as vestes que nós estamos servindo ao altar, que nós temos mais coragem de dizer em alto e em bom tom, eu gosto de servir na música, eu gosto de servir no altar, eu gosto de ser um pasconeiro, para que outras pessoas se interessem e perguntem, o que é isso? O que é isso? Porque a curiosidade arrasta, assim como o exemplo. Quando sou uma coisa bonitinha, você está falando disso? Ontem, porque a gente está começando a estruturar agora a Pastoral Mirim, né? E algumas crianças que foram à missa, lá, gente, eu começo, 10 minutos, produção. Ai, gente, não liga para ele, não. Tá bom. Só um detalhe. E eu fui em algumas salas agradecer a participação das famílias. Nós tínhamos 7 acólitos no altar, 4 ministros, né? Com uso de turíbulo, com a entrada das tochas. Então, e eles gostam disso. Porque a missa foi solene mesmo. Isso. Foi linda. E eles querem colocar em prática o que eles aprendem. Então, eles acham que a missa da escola tem que ter tudo isso. Porque ali é o lugar que ele tem para mostrar o que ele aprendeu. E algumas meninas chegaram perto de mim
tia Lígia, o que eu faço para ser coroinha? Falei, olha, aqui na escola, nós ainda não temos essa formação, né? Não sabemos ainda como que isso vai ser estruturado, mas você faz catequese, você tem uma igreja que você frequenta, pede sua mãe para perguntar, procura seu padre, você vai conseguir aí caminhar. Não, porque eu quero servir junto com a minha amiga, porque na próxima missa eu quero estar presente. Então, você vê, uma situação que para muitos é uma encenação, é um rito, desperta isso, faz a criança perder a vergonha e falar, eu quero também. Eu quero participar desse momento também, eu quero me sentir feliz também. E devagarzinho ali aprendendo a importância de cada comportamento em cima do altar. Né? Para ela, por enquanto, é só um momento de alegria, eu tô com a minha amiga. Mas ali ela está servindo com o coração mais puro que tem, gente. Isso é lindo. Sim. E eu quero voltar numa parte atrás que, assim, é uma palavra muito feia e vocês conseguiram despertar em mim o pior sentimento que eu costumo ter, que chama inveja. Isso é péssimo. Mas aqui é quase um confessionário, então podemos falar. Ok. Eu também sou de família católica, minha mãe era ministra, meu pai é ex-seminarista, né? Fui batizada, fiz primeira Eucaristia, Crisma, participei do grupo de jovens. Mas na minha época, gente, a tia tem 50 anos, na minha época não tinha esse movimento jovem tão forte, feliz. Era uma coisa meio que obrigação. E esse movimento que hoje faz com que eu admire mais ainda vocês, fez com que eu me afastasse da igreja. E eu fiquei muito tempo fora. E fui buscar outros caminhos e me reconheci em vários. Contei isso nos primeiros episódios. Eu fui estudar a ciência da religião, virei professora de ensino religioso, por achar a religião uma coisa encantadora. Como ela consegue mobilizar, sensibilizar e transformar as pessoas. E 2 anos atrás é que eu voltei às minhas raízes. Antes eu não falava que religião eu praticava, porque nem eu sabia. Dando aula de ensino religioso. E hoje os meninos me param, me perguntam, as famílias perguntam, falam, eu sou católica. Eu voltei às minhas raízes. E agora eu voltei por amor, não por obrigação. Então, assim, mantenham essa chama do Espírito acesa, né? Aceitem esses dons do Espírito Santo, que a gente sabe que existem, que estão para transformar vidas, para vocês conseguirem atingir cada vez mais crianças e jovens. Porque é muito bonito o que vocês fazem. A dedicação que vocês têm. Eu participo do grupo de oração dos universitários no UFTM. Que coisa linda. Ver no horário do almoço, dentro de uma universidade. É o Gol, né? O Gol. Uhum. Que delícia participar disso. Nós criamos o nosso grupo de oração aqui, inspirado no Gol. E cada vez mais pessoas, né, orando juntas. Se isso vai começar através da oração, que seja. Mas que seja de coração aberto. Estou encantada. Fala mais. Fala mais. Hoje eu estou aqui só para chorar. Eu ia tocar numa polêmica, mas não vou. Nós vamos chamar o Arthur para um segundo momento. Vai ter que ser. Você viu que essa temporada vai ter primeiro e segundo episódio, né, Frederico? Bom. Um só não tá rolando. Eu achei interessante também tocar num tema sobre essa juventude em movimentos, grupos de jovens. A gente citou o Gol aqui. Eu sempre fui desses grupos de jovens, mas uma dificuldade também que nós temos é do jovem ter espaço ali para entrar no meio, né? Eu, na minha antiga paróquia, eu sempre quis ter um grupo desse de oração, e assim, esse fervor do espírito, só que sempre faltou o quê? Os mesmos de sempre. Músico, sempre faltou um tempinho com um padre para a gente conversar. Então, há 1 ano e meio atrás, eu peguei e falei, quer saber? Acho que está na hora de eu fazer a diferença. Então, eu fui, me inscrevi no curso de música, comecei a criar, perambolar sobre a questão de criar um grupo de jovens. E eu falo isso porque, às vezes, você aí tem um talento para música, às vezes você tem um talento para oração, para pregação, que está bem incrustado aí dentro de você, mas é que você acha que você tem que despertar pela palavra dos outros, não pela sua própria vontade. Alguém tem que falar para você, te exaltar, te engrandecer, dizendo que você é um ótimo comunicador. Eu não era um ótimo comunicador, muito pelo contrário, eu só falava besteira. E hoje eu só falo o evangelho porque, de fato, quando você põe sentido no que você faz, você põe sentido no que você quer ser. Então, seja você a diferença.
Para de querer perambolar por aí e falar assim, ai, mas é que em tal lugar eu não tenho espaço para crescer. Seja você o crescimento, cria a sua oportunidade. O jovem faz tanta coisa para criar sua própria oportunidade. O jovem faz tanta coisa para criar seu próprio espaço. Será que nós não podemos fazer isso também na fé? Eu lembro também que recentemente num encontro que eu fui, a Rafa estava, nós fomos na capela, eu fui apresentar sobre a questão dos frutos do Espírito, né? Porque eu e um menino que fez um encontro de jovens comigo, vamos para o seminário. Então, é importante com que, às vezes, a gente volte no tempo e veja, não, peraí, os mais bagunceiros do encontro estão indo para o caminho de Deus? Mentira, é impossível. Justamente para dizer que a obra de Deus, ela se manifesta do jeito que Ele quer, não do jeito que nós queremos. Você acha mesmo que há 5 anos atrás eu achei que eu ia ser padre? Nunca nessa vida, nunca. Mas de ano após ano, Deus foi tocando meu coração para que eu fosse criando a oportunidade de ser um com Ele. Então, é muito importante que você crie a sua própria oportunidade de estar lá dentro. É muito importante que você que é tímido, crie o seu próprio espaço de entrada no que você gosta. Você não precisa aparecer, você não precisa. Tem muita gente que não aparece na igreja e está fazendo a diferença. Tem muita gente que não coloca a cara, mas mesmo assim está lá. Então, é importante, igual a Lídia disse, para pastorais mirins, para que você crie a sua própria oportunidade. Não estou falando para você ser mais do que o padre. Calma, gente, calma. Eu estou falando para você ser unidade com o padre. Você já falou que eu ia fazer agora na pergunta. Desculpa. Mas eu tô amando isso. Eu acho A que gente foi o não precisou fazer episódio... as perguntas. Não, foi o episódio que eu menos fiz pergunta, Frida. Aí eu e a Rafa, a gente se olha, a gente só complementa a fala. As 32 mil que tinha aqui, você já foi engatando uma na outra e foi fazendo uma sequência que a gente chama de didática. Tá perfeito. Sim. Rafinha, o que você tem a concluir para nós? Porque eu sei que daqui a pouco ele vai levantar a placa assim, encerrar. Não, ele foi falando, eu fui pensando, gente, vai tocar tanta gente esse episódio. Vai mesmo. Fiquei, nossa, tomara que saia mais 2 padres só de ver esse vídeo. Porque tá precisando. Ui! Gente, precisa modernizar, até a religião, tá? A linguagem precisa ser adequada, ela precisa tocar o coração das pessoas. Arthur, eu acho que você fez isso aqui hoje com muita sensibilidade. Quero agradecer você por ter vindo. Quero agradecer a sua coragem e essa sua fé. Amém, amém. De tocar os corações das pessoas mesmo. Gostei muito de lembrar aqui da Ana Clara. Ana Clara é minha filhada de investidura. Sei de toda a luta dela, de toda a entrega que ela tem quando serve aqui, quando serve lá. E ela, assim, é uma menina que merece ser ouvida e reconhecida de verdade. Dindinha, te amo. Ela vai morrer de vergonha, mas depois no próximo ela aparece. A Rafa é minha filha. Tá comigo aí há 10 anos, né, Rafa? Só um tempo. Um pouquinho mais de 10 anos. É minha Jesus. aluna desde Pouco tempo. Fundamental 1. Idealizadora do grupo de jovens aqui da escola. Nessa empreitada do podcast para levar a mensagem da espiritualidade, a palavra de Deus, a fé, para as pessoas que estão do outro lado de uma maneira muito mais leve, extremamente sensível, delicada. E esse ser aqui que fala com você, que chora, que ri, né? Eu queria, assim, você que está em casa agora, para encerrar esse nosso encontro de hoje e que outros muitos virão, não tenha medo de escutar o que Deus diz para você. E esse escutar vem de diferentes formas. Através de sinais que a gente pede, tão concretos, né, Rafa? Sim. Através de uma música que a gente escuta, através de um encontro inesperado, através de uma leitura ou de uma ida a um templo religioso que você nunca imaginou estar ali, de repente aquilo toca seu coração. Mas para isso acontecer, para a gente ouvir Deus, a gente precisa querer. A gente precisa abrir o coração, a gente precisa abrir a alma, a gente precisa abrir o espírito e saber que todos temos uma vocação. Todos podemos fazer a diferença no mundo. E se a gente viver em unidade, isso é muito mais fácil. Curte,
compartilha. Posso deixar só mais um recado? Pode. Falar também para o jovem, isso é uma coisa que eu sempre quis verbalizar. O fato de eu estar indo para o seminário não me torna um santo. Eu ainda luto contra a mentalidade mundana. Eu ainda luto contra os impulsos da carne. Eu ainda luto contra as músicas. Eu ainda luto com as coisas. Mas é sobre lutar contra você mesmo. É sobre lutar contra você mesmo. Então seja um pouquinho mais forte. E não tente renunciar tudo de uma vez. Renuncie a parcelas. Porque o processo é demorado e o processo é doloroso. Não tente carregar o peso em um só dia. Só isso. E se cair, dá pra levantar. E se cair, dá pra levantar, Dá gente. para levantar. E tem mão para segurar. E Sim. tem gente para acudir e para colher. E o dizer não para aquilo que é negativo para nós, gente, não é só no sacerdócio. Quando vocês fazem aí, a gente falou nos episódios anteriores da quaresma, né? Quando a gente faz as penitências, quando a gente faz os jejuns temporários, que algumas coisas sejam para o resto da vida, para dar espaço para coisas melhores. Sim. Viu? Agora nós vamos encerrar. Vamos encerrar, porque senão a produção vai tirar a gente do ar. Segue, inscreve, curte, compartilha, coloca no Instagram, pega um corte, fala pra avó assistir, coloca aí na televisão, na varanda, no almoço de domingo, dá risada, critica. A gente responde tudo, mas o que a gente não faz é desistir. Beijo. Arrasou. Apareceu meu, arrasou? E aí, Arthur? Gostei muito. Gostou? Gostei muito. Você sabe que você tá